Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Ao longo dos anos, com alguma constância, eu tenho recebido uma pergunta. O crente, o servo de Deus, pode ter televisão? Olha, eu vou até estender essa pergunta. Será que o crente pode ter internet? Pode ter um aparelho celular, um computador, um notebook, um tablet? Ele pode ter uma rede ou redes sociais? Eu digo para você, tudo o que a gente tem e sabe usar é bom. Tudo o que a gente tem e não sabe usar é ruim, causa muito prejuízo. Eu, atendendo a obra há muitos anos, desde o ano de 2000, ainda não havia internet, o foco, o forte era a televisão. Eu sempre ensinei, o problema não está no aparelho televisor. Ele é neutro ali desligado. O problema está na programação. Se você tem uma televisão e faz boas escolhas, assiste coisas saudáveis, eu te pergunto, que mal tem você ter uma televisão em casa se você sabe aproveitá-la? Se tudo o que você procura ali é algo que não vai te fazer mal, vai até te fazer bem. Na televisão tem bons jornais, tem boas séries, tem boas programações, tem ótimos programas. Eu aqui em casa tenho. O que eu assisto? Eu assisto aquelas programações que mostram a natureza, procuro ficar bem informado, assisto bons telejornais, embora eu fique muito pouco na frente de uma televisão. Trabalho bastante, leio a Bíblia Sagrada, me preparo para o meu ministério, então eu não tenho um tempo muito assíduo para assistir, mas não me condeno por ter a televisão, porque eu e minha família escolhemos apenas boas coisas para assistirmos. Aqui o pessoal gosta daqueles desenhinhos inocentes que não faz mal para ninguém. Então, querido irmão, e outra coisa que a gente tem que dosar é o tempo. Tem gente que não desliga a televisão para nada, não sai da frente da televisão para nada, então não sabe usar. E hoje a gente está preocupado com televisão, só que a coisa vai muito mais para cima agora. Hoje tem a internet. Um mundo sem fim, muito mais que a televisão. Se não pode ter televisão, não pode ter internet, não pode ter um celular. O celular é um perigo, é um computador na nossa mão. Quantos casais estão se divorciando não é por causa de televisão, não. É por causa da internet, é por causa de um celular, é por causa das redes sociais. Tem mulher que não quer mais saber de arrumar a casa, tem homem que não quer saber mais de trabalhar. Vai para o serviço, celular na mão. Quantos estão perdendo o emprego? Olha, eu trabalho aí e eu entro nos comércios para vender os meus livros. Tem gente que não me vê no balcão, está lá preso a um celular. Então tudo que é demais passa. A palavra de Deus mesmo ensina, até justiça demais causa destruição para nós mesmos e também para os outros. O ditado é antigo, tudo que é demais passa. Se você sabe usar, você pode ter uma televisão, você pode usar a internet, você pode ter um celular, você pode ter um computador, um notebook, um tablet, tudo mais que a tecnologia te oferece nos dias de hoje. Agora, se você não sabe usar, não tenha. Esse negócio é uma escolha, faz parte do individual de cada pessoa.
Eu sei até onde eu posso ir. Tem gente que não sabe até onde pode ir. Um dia fui fazer uma visita há muito tempo para uma família. Fomos ali fazer aquela visita para orar, para cantar uns hinos. Não oramos e não cantamos hinos. Sabe por quê? O povo ali era tão vidrado na televisão que a irmã estava fazendo o jantar. A televisão estava numa mesinha com rodas. Era em frente à pia, o fogão ali, assistindo televisão. E o casal se acusou e não tiveram força para nos chamar para orar. A gente também ficou sem reação. Não era eu que tinha marcado a visita, era moço, jovem ainda. Era um outro casal que tinha marcado e eles não conseguiram ter a autoridade para dizer assim para o casal, não tem problema não, vamos orar assim mesmo, né? Mas não, até para isso atrapalhou. Então quando chega nesse ponto, não dá. É o que eu estou dizendo para vocês. Tem gente que não tem força para trabalhar mais. Hoje não é por causa de televisão. Hoje é por causa da internet. Hoje é por causa do aparelho celular. Um aparelho tão pequeno está acabando com o mundo, está acabando com o diálogo e, consequentemente, com muitas famílias, com muitos casamentos. Pais não conversam mais com filhos, filhos não conversam mais com os pais. Não fazem amizade, ficam dentro de casa. Hoje a gente está vivendo um mundo completamente diferente. Eu sou daquele tempo que quando eu comecei a vir na igreja, até ter um radinho para escutar os hinos no carro, naquele tempo eram fitas cassete, até isso era pecado naquele tempo. Os irmãos discriminavam a gente. Quando eu me batizei, eu tinha um carrinho, viajava, nunca tive coragem de colocar um rádio, de comprar uma fitinha para escutar alguns hinos. Era pecado, a gente era discriminado. Houve muita, e ainda há, ignorância no meio do povo. Então, meu irmão, o problema não está na televisão, o problema não está no celular, o problema não está na internet, o problema não está no rádio, numa música. O mal não está numa rede social, está nas pessoas. O problema está nas pessoas. Elas não sabem usar, aquilo causa um estrago, aquilo causa um prejuízo para a sua vida financeira e muito mais para a sua vida espiritual. Eu te transmito essa mensagem. Se você tem condição de ter uma televisão, se você se administra, tenha. Você não está cometendo nenhum pecado. Da mesma maneira, o celular, o computador, o notebook, as redes sociais, como já falei. Se você vê que isso te atrapalha, aí você tira isso da sua vida. Porque o crente precisa ler a Bíblia, precisa conhecer o Evangelho, precisa estar em comunhão com Deus, precisa ir até Ele por Cristo Jesus. Se essas coisas te atrapalham, fique livre delas. Não é pecado tê-las, mas se elas te levam ao pecado, isso não é bom, isso é mal. O que eu tenho aqui, eu tenho o celular, eu tenho a televisão, eu tenho o meu Facebook, eu tenho o meu Instagram, isso não me atrapalha a servir a Deus. Leio a Bíblia 2, 3 vezes por dia. Pesquiso sobre ela assim que eu tenho uma oportunidade. Não perco tempo. Meu negócio é servir a Deus. Eu tenho um ministério, eu tenho uma vida espiritual, eu tenho uma carreira para entregar a Deus, os meus talentos. Se algum dia essas coisas que eu disse aqui me atrapalharem, eu tiro da minha vida e eu converso com a minha família, a gente arranca tudo daqui, porque está dando prejuízo. Se não está, se eu estou dominando essa tecnologia, se essa tecnologia não está me dominando, aí está tudo bem, viu? O mal é esse. Tem gente que não domina o que tem. O que ele tem domina ele. Assim está errado. Assim não dá certo. Assim desagrada ao Senhor. Assim a gente vai para o pecado. Tem gente que não pode abrir um celular, que já vai naqueles sites pesados para ver aqueles vídeos que não pode. Tem gente que só gosta daquelas novelas que incentivam o adultério, a fornicação, o crime, tanta coisa. Eu pago aqui uma televisão simples por assinatura. Eu quase não tenho canal. E eu não entro nesses canais que tem essas coisas ruins, pelo menos naquele horário. Querido irmão, querida irmã, a gente tem que ser comedido nas coisas. Então, em primeiro lugar, a graça, as coisas de Deus, e as demais
você vai tendo e vai dosando. Não é proibido o crente ter um entretenimento, uma diversão, um lazer. O crente pode ir numa praia, só que lá ele tem que saber como é que ele se porta. O crente pode ir em algum lugar que os outros vão, mas ali ele tem que ser luz. Aonde a gente vai, temos que ser o sal dessa terra e a luz desse mundo. O que acontece, irmãos, que um crente entra num lugar aí cheio de treva, em vez de levar a luz, traz a treva para si, para dentro do seu coração e da sua alma. Esse crente não está preparado para conviver socialmente e ter as coisas. É um crente muito fraco. É um crente que não se domina, que é dominado pelo mal. Então não se deixe dominar pelo mal. Domine o mal com a autoridade do Espírito Santo. Então eu digo para você, se não pode ter televisão, você não deveria ter um celular. Você não deveria ter internet na sua casa. Uma rede social, essas coisas. Hoje a televisão é peixe pequeno. Hoje peixe grande é a internet. Esse mundo negro e obscuro que leva muita gente para o fundo do poço. Então, que o seu dedinho na internet clique só coisas boas. Faça pesquisas bíblicas. Pega lá sua receitinha. Hoje tem tudo. Como fazer um bolo de fubá gostoso. Você clica lá, tem na internet. Como fritar um pastel certinho, um ovo frito. Tem tudo lá. Onde nasceu Jesus Cristo? Em que ponto está essa parte da Bíblia? Você clica lá, sai tudo. Quanta coisa boa tem ali. Mas agora tem gente que só quer o lado podre. Que só quer o lado obscuro de todas as coisas. Isso é pecado. Isso é fraudar a fé. Isso é se corromper. Isso é não estar preparado para a vida eterna nos céus. Espero que eu tenha te respondido. Não é proibido ter televisão. Não é proibido ter celular. Não é proibido ter um computador. Não é proibido ter um tablet. Não é proibido ter um notebook. Não é proibido ter uma rede social. É extremamente proibido para nós cristãos nos afundarmos no lado maligno disso aí. Porque com certeza sim, a gente vai perder a nossa alma. E não é só isso não, irmãos. Até para comer você tem que saber, para beber você tem que saber, para passear você tem que saber, para comprar você tem que saber, para vender você tem que saber, para conviver você tem que saber. Então, meu irmão, tudo na vida tem um lado A e tem um lado B. Tem um lado certo e tem um lado errado. Se você escolher o lado certo, nada te é proibido. A palavra de Deus nos ensina para encerrar, né? Paulo disse: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo que eu disse, examine a sua mente, examine a sua consciência e por si só, conforme a decisão que você tomar, faça o melhor para você, tá bom? Deus te abençoe.